Bom dia, meninas. Hoje nós vamos dar então seguimento à nossa série aproveitando retalhos, né? Nós vamos fazer essa eco bag dobrável, né? Aqui o fechamento é com a técnica Crazy, que é uma união aleatória, é uma técnica de patchwork que é a união aleatória de retalhos, né? Ela é bem prática. Tem um bom tamanho. Ó, a gente também fiz um bolsinho onde pode levar o celular ou pode levar um dinheirinho, né, com zíper, também utilizando a mesma técnica. Ela tem um bom tamanho. Em épocas de consciência, né, pra gente poder respeitar um pouco mais o planeta e preservar, eu acho que nada melhor que essa sugestão dessa eco bag. Então, vamos lá. A gente vai começar pela aba, fazendo, né, montando essa técnica que eu falei pra vocês. Vocês podem usar retalhos coloridos ou vocês podem predominar um tom. Eu aqui vou predominar o tom de amarelo, dos amarelos, laranja e bege, que eu vou fazer a minha eco vai ser, a minha bag vai ser marrom, então eu vou fazer os detalhes em amarelo. Então, como que a gente começa? A gente vai precisar recortar, a gente precisa de um retângulo de 15 por 15. Nesse retângulo de manta, aqui eu tô usando R2, que daí ela fica bem estruturada, bem durinha, mas vocês podem usar o que vocês tiverem. Inclusive, pode ser usado em tretela. Então, a gente inicia com um retalho qualquer, de qualquer tamanho. E vocês cuidem para que o retalho tenha vários lados, porque é a partir desses lados que nós vamos começar a confecção dessa técnica. Então, o que nós vamos fazer? Eu peguei esse retalhinho e vou costurar aqui, uma costurinha reta, emendando. Depois eu vou pegar um outro, vou fazer a mesma coisa no outro lado, sempre cuidando para que a gente costure, né, acompanhando esse recorte e costurando sempre, não esquecendo de costurar sempre com tecido frente com frente. Então, eu vou fazer um pouquinho e a gente vai fazendo esse preenchimento com retalho ao redor desse primeiro retalho. Ele vai ser a referência do nosso trabalho. Então, eu vou fazer um pouquinho e já volto com vocês. Como eu disse pra vocês, eu ia fazer um pedacinho e já voltava pra mostrar. Então, vocês podem perceber, ó, que a partir daquele primeiro retalhinho, eu fui emendando os outros aleatoriamente. Agora, aqui, ó, pra mostrar pra vocês. O que eu... Ó, não precisem se preocupar com esses que sobram, por quê? Porque aqui vocês, ó, vão cortar e vão acompanhando, né? Eu vou botar esse, vocês podem repetir, ó, depois dele posto, né? Vai ficar... Eu posso colocar um outro e os tamanhos e os formatos, a única coisa que vocês têm que cuidar é realmente de acompanhar, de respeitando essas direções, né? Assim vai ficando o trabalho de vocês. Vamos lá terminar então e já volto. Então, aqui terminamos. Depois, ó, terminamos toda... Vocês veem que fica bem claro, né, que tudo é a partir desse primeiro retalhinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pro ferro, dar uma passada. Ó, pra sentar bem e colar na manta. E se você... Daí viramos do lado avesso
e tiramos todo esse excesso de tecido, porque é uma coisa que a gente não se preocupa, não precisa se preocupar na hora de estar fazendo a união dos retalhos, porque depois a gente faz esse acertinho. Vai tudo, fica tudo certinho. Depois de fazer isso, nós vamos fazer um trabalho em cima para ficar ainda mais interessante. Olha como fica bonito. Essa técnica vocês podem usar para fazer tanto estojo, capa de livro, capa de caderno, detalhes em bolsa, inclusive uma bolsa inteira. O que que vai definir? É o tamanho da manta que vocês vão cortar. Se vocês precisam de um pedaço de 50 por 50, vão cortar o tamanho da manta e vão fazer todo esse trabalho em cima desse tamanho. Então, a técnica é sempre a mesma. E para ficar ainda mais interessante, nós fizemos um trabalho aqui em cima. Vamos pegar um retalho de renda. Fica bem legal. Ó. Podemos colocar aqui. E daí vocês escolham onde colocar. Onde vocês vão colocando essas rendas. Qualquer restinho de renda, pompom, fita, tudo fica muito interessante. Inclusive pontos decorativos nessas costuras. Com linhas contrastantes, vamos supor aqui eu poderia usar só ponto decorativo nas costuras, nas principais costuras, ou em todas, como vocês preferirem, no tom amarelo ou no tom marrom, que é o que vai, depois a minha peça toda vai ficar nesse tom. Mas eu hoje, aqui eu vou escolher só em botar umas rendinhas, vou fazer talvez algum pontinho aqui pelo miolo, pelo meio do trabalho, e só vou fazer assim, simples. Então, vocês podem perceber que qualquer restinho de linha a gente aproveita na técnica aquela que a gente aprendeu no vídeo anterior, restinho de fita, restinho de renda, para fazer um trabalho bem artesanal e bem exclusivo. Então, agora nós vamos fazer isso aqui e já voltamos para confeccionar a aba propriamente dita. Então, depois que a gente fez um trabalho em cima, ó, aplicamos renda, fiz uns pontinhos decorativos aqui, ó, para vocês entenderem melhor, né? Ele fica bem mais interessante. Daí, nós vamos recortar a aba. A aba não tem molde, são medidas, né? Vocês recortem um retângulo de 14 por 13,5 e arredondem com qualquer objeto redondo uma das pontas. Então, repetindo, um retângulo de 14 por 13,5, vocês recortem e arredondem uma das pontas. Então, né, daí vai ficar assim. Então, aqui, ó, eu fiz o risco, né, já do molde. Vou colocar aqui em cima do que nós já fizemos, alfinetamos. E vamos passar uma costura reta, deixando uma aberturinha aqui, em toda a volta, deixando uma aberturinha aqui em cima, para poder desvirá-lo. Já feita a costura, ó, todo presinho, vamos recortar o excedente. Podemos deixar bem rente a costura, cuidando para não pegar. Cortamos os cantinhos aqui. Aqui na abertura, se não pegar costura, seria interessante vocês darem um piquezinho na manta, para depois ficar mais fácil a dobra para fazer o arremate. Aqui no meu não vai dar porque pegou a costura. Então, agora a gente desvira.
Cuida bem os cantinhos, ó. Ó. Depois passamos no ferro para sentar bem e reservamos, porque o trabalho aqui na aba já tá, praticamente a aba tá pronta, depois é só aplicar na bolsa. Vamos então para o corpo da bolsa. Nós vamos então precisar de 2 retângulos. Eu escolhi aqui uma sarja, o primeiro modelo ali que eu mostrei para vocês era em jeans, mas tem que ser, vocês podem escolher o tecido que vocês quiserem, mas tem que ser um tecido com uma certa estrutura. Não pode ser um tecido muito fininho. Eu sugiro para vocês uma sarja jeans, né? Ou o próprio brim, ou aquele algodão cru bem grosso, porque ele precisa de uma estrutura. Bem, primeira coisa que nós... então, a medida é 2 retângulos de 45 por 50. 50 de largura, 45 de altura. Desculpa, é 45, né? A parte do 45 vai ficar pra cima, a parte menor vai ficar pra cima, a parte maior, né, fica nas laterais. Então, fica 45 por 50. Pessoal, como eu não tinha em amarelo o zíper a metro, que eu acredito que eu não tenha, eu dei uma procurada por aqui, mas não encontrei. Eu peguei um zíper que eu tinha aqui com 40 centímetros, e o que que eu vou fazer então? Eu vou fazer um extensor. Como que a gente faz esse extensor? A gente corta, vai escolher daqui um tecido que tenha aqui, ou um amarelo lisinho, vai cortar 2 retângulos e colocar aqui, né? Corta 2 retângulos pra estender. Ó, como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Ou eu posso pegar do próprio, vou pegar do próprio tecido. Ó, a gente mede aqui. Isso aqui deve dar 3 centímetros, então nós vamos cortar. O zíper de largura tem 3 centímetros, então nós vamos recortar um retângulo de 10 por 4. Ou melhor, 2 retângulos, porque vai ser um para cada lado do zíper. Tudo isso porque eu não tenho um zíper a metro ou do tamanho amarelo. O que eu tenho é menor. Então, por isso, eu tô fazendo esse extensor, mas já aproveita para ficar uma dica aí para vocês quando isso acontecer. Que isso é bem comum. Então, desse retângulo de 10 por 4, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir no meio. E vou costurar na ponta do zíper, bem na pontinha do zíper, um de cada lado. Ó, passo uma costurinha aqui, reta, um de cada lado, ó. Deixa eu até alfinetar aqui pra vocês. A mesma coisa vai acontecer desse lado aqui. Ó. Um retângulozinho de 4 por 10 é o suficiente. Ó. Esse alfinetinho é só para juntar o zíper. Ó, aqui a gente coloca do outro lado a mesma coisa. Passa a costurinha aqui reta e nós temos um zíper estendido.
Vou fazer isso lá na máquina e já volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Então, ficou assim, ó. Costurei os dois retângulos, como eu tinha mostrado pra vocês, ó. E ele acaba ficando por um extensor do zíper, ó. Isso é uma saída, uma boa saída, e sem falar que fica um acabamento bem diferente, fica um bom acabamento, né? Pode ser usado mesmo que tenha que não seja o caso de ter que estender o zíper, pode ser usado como acabamento, pode ser feito como um acabamento na colocação do zíper. Enfim, então agora, feito isso, nós vamos para a colocação do zíper. Né? Como vocês sabem, direito com direito o zíper. E aqui, para um bom acabamento, como ele não tem, como essa bolsa não tem forro, então nós vamos colocar o zíper direito, com o lado direito virado para cima, tecido direito para baixo e um viés que vai servir depois para o nosso acabamento. Alfinetamos e vamos para a máquina. A mesma coisa nós vamos fazer com essa outra parte. Então, nós vamos colocar o zíper numa parte e depois na outra. E eu volto aqui já para mostrar para vocês como é que ficou. Para mostrar para vocês como que bota o zíper, né? Para fazer o arremate direitinho, ó. Aqui desse lado eu já prendi. Então, eu coloquei o zíper, né? Como eu falei, como a gente já tá habituado a fazer. Tecido, zíper e o viés. E agora, com essa partezinha aqui, que sobrou, a gente faz, ó, vai dobrando, vai encaixando. Ó. E depois faz aquela costura. Vai ficar bem acabadinho por dentro. Já que não tem forro, é necessário fazer isso para que o acabamento fique bem direitinho. Ó. Então, por dentro ele vai ficar assim. Aqui eu já fiz, ó, a costura. Já virei e trouxe aqui, então, pra mostrar pra vocês como é que fazia a segunda. E, ó, a gente faz aquela costura rebatendo e já prendendo o viés atrás. E olhe bem como fica legal, ó, esse extensor como acabamento, ó. O fecho fica muito bem colocado e fica bem interessante. Então, agora, a gente vai rebater o outro lado ali que ainda não tá rebatido. E as 7, marca o meio, vamos marcar o meio. Vamos aproveitar e já vamos fazer isso. E a 3 centímetros, ó, a 3 centímetros da borda, do fim, na verdade, onde inicia o tecido da colocação do zíper, a 3 centímetros, então, nós vamos achar um meinho aqui também. Cuidem o lado do zíper, eu tô fazendo do lado virado.
porque isso aqui tem que ficar nas costas da bolsa. Então, vocês cuidem para que lado vocês querem que o zíper abra ou feche, né? Então, aqui, a 3 centímetros, tudo igual, a 3 centímetros da borda, a gente vai, então, fixar, ó. Vamos fixar, então, a gente pode fazer um risquinho, pra gente pra não errar. Ó, o meio tá aqui. Ó. A gente já pode costurar. Botei o meio da aba com o meio da bolsa. E já podemos deixar fixado, já podemos costurar a aba. Passando uma costura aqui dupla, retinha, simples. Vai e volta, para que ele fique bem presinho. Não corra o risco depois de soltar. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês pra gente começar a fazer o bolso da frente. Já volto aí com vocês.